Oi, gente, tudo bem? Voltamos com a nossa lista de livros de 2025. Se você é novo no canal, meu nome é Juliana. E se você não viu a primeira parte, veja a primeira parte, que são os livros 4 e 4,5. Agora nós vamos para o 4,75. Eu fiz essa 4,75 porque são livros que eu gostei muito, 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 mas não foram os meus favoritos. Então, acho que assim, eu não consegui dar menos para eles porque eles são muito bons. O primeiro é An Elderly Lady is Up to No Good. E eu aluguei ele muito sem querer na biblioteca lá de Vancouver no passado. É o primeiro dele, ano retrasado. E é a segunda parte do livro, né? Eu não sabia que tinha duas partes, então foi o que eu achei, aí eu aluguei. E aí depois eu descobri que tinha mais um, que era a primeira parte. Eu adoro esta senhora, que é uma mulher que simplesmente mata as pessoas por motivos aleatórios, assim. A pessoa tá enchendo o saco dela, ela vai lá e mata. Só que ela tem 80 e tantos anos. Então quem que vai suspeitar de uma senhora de 80 e poucos anos matando as pessoas? Ninguém. E ela dá um jeitinho, né, de fazer, nossa, como eu sou uma senhora inocente, estou aqui só tentando ajudar. São vários acontecimentos, né, na vida dela, que ela vai matando pessoas aleatórias, por motivos aleatórios. Eu adoro, eu gosto muito dessa personagem. Apesar de estar falando de assassinatos, é uma leitura muito divertida. E foi o primeiro livro que eu li em 2025 e eu gostei bastante. Segundo, eu já falei aqui também, no mesmo vídeo que eu falei do Blanket Cats, que é o She and Her Cat. Livro maravilhoso do Makoto Shinkai e com várias histórias, né, lindas. Eu adoro esses livros que tem a visão do gato, das coisas. Ai, por mim, as pessoas podiam escrever milhões de livros com a visão de gatos, porque são todos muito divertidos. Eu não vou me alongar nesse, porque eu já falei no outro, mas assim, é um livro muito gostoso de ler, as histórias são muito bonitas. Ele é bem curtinho, nossa, tem cento e poucas páginas. É uma leitura, assim, bem divertida, bem descontraída, para você se emocionar com algumas histórias, bem cozy. Vale muito a pena botar na sua lista de leitura, porque esse livro é um primorzinho. O terceiro, também já falei dele, mas eu vou botar todos, tá? Porque até agora todos são maravilhosos. Só o primeiro que eu não lia no passado, mas aí eu já recomendo a coleção como um todo, que é o do Before the Coffee Gets Cold. Maravilhoso, incrível. Acho que eu já falei um pouquinho da história também, né? Mas são as pessoas que vão num café que você pode voltar no tempo, só que você só pode voltar por 15 minutos no mesmo lugar que você tá, você não pode levantar da cadeira e você não pode mudar o futuro, o presente, né, no caso, com a sua visita ao passado. Então as pessoas falam assim, nossa, mas vale a pena fazer essa viagem? Vale, porque você vai lá se despedir das pessoas, você vai lá falar alguma coisa, e é muito bonito esse livro, tem umas histórias incríveis, assim, ele também é de contos, então são várias pessoas que voltam no tempo, e você sempre chora. Eu, pelo menos, assim, eu acho que os últimos contos sempre são os mais emocionantes, e eu chorei em todos, então eu acho esse livro muito gostoso. É uma coleção que eu compraria, assim, pra ficar relendo várias vezes, porque eu acho ele confortável, uma leitura gostosa. E é isso, você se emociona, você pensa na vida, você pensa, né, na relação das pessoas. E eu acho ele incrível. Então deixo ele a coleção como uma indicação. E 4,75, porque ele é muito legal. O outro, de 4,75, é o The Lantern of Lost Memories. Também é um livro de contos. São várias, né, são 3 ou 4 pessoas que elas morrem e aí elas vão para um lugar que é tipo um estúdio de fotografia e aí o cara fala para elas, cada dia da sua vida virou uma foto e agora você vai escolher uma foto de cada ano que você viveu para construir a sua lanterna de memórias e você vai assistir isso antes de ir pro além lá, sei lá para onde que a pessoa vai, né, depois da morte. Em todas as histórias uma foto tá muito desgastada, que é um momento favorito da pessoa, e aí ele fala, você pode voltar para este momento para reviver aquilo e como se você fosse tirar a foto de novo, né? E reviver esse dia. Então é muito legal porque aí as pessoas voltam e você, né, vê o que aconteceu, porque que elas acham esse dia tão especial na vida delas. Eu dei 4,75 só pelo fato de que eu queria que eles falassem um pouquinho mais sobre a importância das memórias, assim, tipo, da importância do dia a dia, sabe? De como todos os dias são importantes na nossa vida e, né, essa parte de como a vida é importante. Acho que poderia ter trabalhado um pouquinho mais nisso. Mas, tirando isso, o livro é muito legal, as histórias são muito interessantes. A primeira é muito bonita, que é de uma moça que era professora. Eu achei linda, linda, linda a história dela. E esse livro me fez começar a anotar, né, no meu diário lá. Eu sempre coloco o meu humor do dia e a minha foto do dia, que é baseada no livro.
para pensar que, assim, todos os dias valem uma foto. Então, sempre vai ter algum momento do seu dia que vai valer uma lembrança. E eu achei isso muito, muito legal do livro, por isso que eu falei, acho que eles podiam ter trabalhado um pouquinho mais essa parte em específica, né, desse sentimento, de você falar, nossa, realmente, né, todos os dias da nossa vida tem uma memória, né, e todos os dias são importantes. Mas, eu achei ele muito, muito legal, então deixa ele aí com 4,75, é um livro lindo, vale muito a pena ler e bote aí na lista. Bom, o penúltimo é o Days at the Morisaki Bookshop. Eu achei esse livro também muito gostosinho, também super rápido de ler, acho que tem 100 e poucas páginas. E como todos esses livros, né, de histórias japonesas, assim, nessa vibe cozy e de, né, cura, e de você, nossa, pensar sobre a sua vida e como resolver coisas. E, né, a personagem vai pra livraria do tio dela, e é uma rua no Japão que tem zilhões de livrarias, deve ser um lugar muito legal. Então, assim, é uma pessoa que gosta de ler, gosta de tomar café, e aí você tem esses cenários, ela lá com os livros e ela na cafeteria. Não tem nada melhor que isso, né? E eu achei, assim, é um livro bem gostosinho de ler, né? Não é também, assim, uau, vai mudar a sua vida, eu acho. Mas ele é bem gostoso, assim, tem um pouquinho de romance, tem, assim, superando problemas e traumas. Então, eu achei ele muito gostoso de ler e fica aí na lista também. E o último é o The Reason. E eu já também falei dele no outro TBR, então eu também vou deixar o link aqui. Esse livro é muito legal, muito divertido. A personagem principal é muito divertida. Eu adorei ela, acho que é uma personagem muito bem construída. Os personagens secundários também, assim, né? Eles complementam muito a história. E, é muito gostosa, é muito, muito divertida, assim, realmente, de você dar risada que você tá lendo. Tem algumas partes emotivas, né? Fala muito sobre isso, de você viver o luto e como que você vai passar por ele, várias outras questões, né, de bullying, da nossa relação para com o próximo enquanto sociedade. Então, eu achei ele muito legal. E como eu falei no outro vídeo, né, as personagens me lembraram muito as personagens do Gilmore Girls, e eu falei assim, gente, são muito divertidos, muito engraçados. E aí chegamos aos nossos livros 5 estrelas, que foram os livros que mudaram, marcaram a minha vida. Vou levar para sempre dentro do meu coração. Provavelmente vou reler algumas vezes. Quase todos eles eu tenho aqui comigo. Falta só um, mas eu também vou em algum momento comprá-lo, porque eu gostei muito. O primeiro é o Drácula, que eu já falei dele no meu outro vídeo, né, dos meus livros favoritos da vida. Eu reli ele esse ano e Drácula é perfeito, é maravilhoso. Vou reler de novo em mais algum momento da minha vida, porque o clássico, né? Eu sou apaixonada por esse livro. Amo, amo, amo de paixão. Você nunca leu Drácula? Bote na sua lista, né? Que é um dos livros clássicos que a gente precisa ler. Todo o começo desse livro, pra mim, é perfeito, maravilhoso. E dá medo de você, né? Enquanto você tá lendo, eu acho que, nossa, muito difícil um livro me dar medo, mas o começo do Drácula, assim, você fica tão apreensivo por aquele coitado daquele homem, descobrindo, né, o quão perigoso o Drácula é. E, eu adoro, né? Tudo escrito por cartas, diários, adoro o jeito como é feito, e é isso. Perfeito, maravilhoso, não tem defeitos. O segundo foi o que eu li agora no final do ano, que foi o Misery. Bom, Stephen King não tem como, todos os livros dele acho que já estão na minha lista de livros favoritos da vida. O Misery vai entrar também, porque esse livro é maravilhoso. Ele te deixa muito apreensivo, muito agoniado. Você fica assim naquela sensação, sabe, na ponta do precipício, né? Que em inglês ele tem essa expressão, né? On edge, que é como se você estivesse na ponta, né? Porque você tá, tipo, tão assim que você tá. Agora eu não sei uma palavra de português pra isso exatamente, me peço perdão, mas você fica nessa sensação, né? On edge. Que você tá lá, tipo, meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer, qual que é a próxima página. E toda vez que eu tinha que parar de ler pra fazer alguma coisa, eu ficava querendo voltar. Então, não tem defeitos. Misery maravilhoso também. 5 estrelas. Não é o meu favorito do King, mas foi o meu favorito desse ano. O terceiro foi o Welcome to the Hyunandong Bookshop. Eu com certeza destruí o coreano, peço perdão, mas esse livro realmente mudou a minha vida, mexeu em muita coisa. Eu chorei em várias partes, porque foi uma coisa muito pessoal enquanto eu estava lendo ele. Ele fala muito sobre o trabalho, sobre a relação da sociedade com o trabalho, como a gente se sente inútil quando a gente não tem um trabalho, o quão ruim um trabalho tóxico
faz com a nossa vida, e você ir atrás dos seus sonhos, e você recomeçar, e você, sabe, assim, nossa, ele tem tantos tópicos. Eu me identifiquei, assim, com muitas coisas, então eu me emocionei muito, assim, tirei zilhões de fotos, porque o livro não era meu, né, eu aluguei também, mas eu quero comprar ele para poder grifar 300 milhões de frases, porque eu acho que, nossa, ele traz muitas reflexões interessantes, muitas coisas bonitas. Eu adorei os personagens, gosto muito, né, dessa construção de ser uma livraria, também tem, né, café e essa relação entre esses personagens são muito legais, todos eles, a personagem principal e todos os personagens secundários, que são quase principais também, né, a gente tem um pouco da visão de todos. Eu acho, assim, muito bem escrito, muito gostoso, uma leitura incrível, maravilhosa, e se você nunca leu esse livro, bote na sua lista, porque vale muito a pena. E o último, 5 estrelas, assim, infinito. Top 5 Regrets of the Dying. Eu já falei desse livro zilhões de vezes. Ai, gente, incrível. Esse livro, de verdade, mudou a minha vida. Eu nunca vou cansar de indicar ele. É um, né, verídico de uma mulher que, inclusive, mora na Austrália, né? Ela é australiana. E eu achei muito interessante que eu comecei a ler esse livro um pouquinho antes de me mudar pra cá. Eu falei, nossa, esse é o destino. Né, ela falando da Austrália, e ela trabalha com pessoas de idade muito avançada, e ela vai cuidar dessas pessoas, e aí ela tem essa conversa com alguma dessas pessoas que estão para morrer, né, antes das pessoas morrerem. Meio que cada capítulo é uma pessoa que ela tá cuidando e que fala, assim, o que a pessoa se arrepende, né, então ela conta várias coisas da vida dela também, né? Tem vários momentos, assim. Ela é uma pessoa muito legal, assim, muito diferente, né? Muito desprendida, que viaja pelo mundo, que não tem muitos bens materiais, que testa um monte de coisa, trabalha com um monte de coisa. Então, nossa, ela deve ser uma pessoa muito legal de se ter por perto. E aí ela tem essa relação com essas pessoas e cada uma conta uma coisa. Todas as observações que essa mulher e essas pessoas que estão para morrer fazem me marcaram, assim, demais e me mudaram muito nessa questão de tudo isso que eu falo, né, em todos os vídeos, de aproveitar o presente, de aproveitar cada dia, de agradecer pelas coisas que a gente tem e ver a beleza nas pequenas coisas e, sabe, tudo isso. Ela fala muito disso no livro e eu fiquei muito, assim, impactada com tudo que eu li. Eu acho que é um livro que realmente me mudou muito. E tem uma parte que ela fala muito da gente conversar com as pessoas, que é uma coisa que eu sempre tive uma aversão, porque eu sempre fui uma pessoa muito antissocial. E agora eu tô mudando isso, né? Eu queria mudar isso quando eu vim pra cá, assim, não consegui, porque eu estava traumatizada com outras coisas. Mas eu tô sentindo que eu tô me curando nesse sentido de eu querer, assim, conversar com as pessoas e estar perto das pessoas e ser receptiva, né? Então, ao invés de você ser fechado e ficar longe, assim, de querer realmente criar laço com pessoas e puxar assunto e conversar assim, eu não sei, é um sentimento muito gostoso e ela fala sobre isso no livro, né, sobre essa mudança que você sente. Então eu achei que esse livro mudou muito como eu enxergo a vida, assim, em vários aspectos, e eu acho que vale muito a pena ler. É um livro muito gostoso, muito inspirador, e acho que foi o meu top de 2025, assim, com certeza, e que top da minha vida também, porque eu vou para sempre indicar esse livro. Eu consegui achar ele no brechó, então eu vou ler ele de novo e poder grifar todas as partes. Enfim, essa foi a nossa lista de 2025. Espero que vocês tenham gostado. Peço perdão se eu falei demais, mas tinha bastante livro. Oi, Maria, falei que eu não tinha lido muita coisa. Imagina se tivesse. E é isso, né? Acho que a leitura, ela vale muito a pena, independente do livro que você lê, ou simplesmente você está lendo, eu acho que já vale muito a pena. E todos eles trazem alguma coisa, né? Mesmo que não seja um livro filosófico, cabeça, clássico, difícil, impossível de ler, né? Que seja alguma coisa mais leve, mais tranquila. Mas se você está lendo, né? Você está imaginando coisas, você está desenvolvendo, né? Esse momento criativo seu e de silêncio também, de concentração, eu acho que vale muito a pena. Então, essa é a meta 2026 e a minha meta para sempre, que é ler o máximo de livros que eu puder e usar o meu tempo livre, né, além de outras coisas que eu faço, mas assim, para a leitura, ter o meu momento de leitura todos os dias, porque eu acho que é um momento muito prazeroso e é um hábito que
faz muito bem. Então, é isso. Vejo vocês no próximo. E tchau!